Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei. Se você chegou aqui com dúvida, achando que Deus te abandonou, Ele já está falando com você. Nunca te deixarei. Nunca te abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. De novo, somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que ir. O ser bem-sucedido tem a ver com prestar atenção na palavra e obedecer a palavra, sem concessões. E aí o Senhor diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então, olha como a bênção está atrelada à obediência à palavra. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não foi eu que ordenei você? Terceira vez. Seja forte e não se apavore. Você vai ver muita coisa, vai passar por muita coisa, mas Deus está falando com você: não se apavore, eu estou no controle. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você... Quem pode dizer amém pela palavra de Deus? Você pode se assentar, sua atenção é preciosa para mim. Culto de quarta-feira, eu quero sempre terminar 9h15, tá? Não quero estourar horário, meio de semana, mas não vou deixar de entregar a você aquilo que Deus colocou no meu coração. Seu coração está aberto, sua mente também, para receber a palavra de Deus, amém? Esse texto fala muito comigo, porque dele eu e você podemos tirar muitas lições, muitos ensinamentos. Esse texto nos fala sobre um período de transição. Esse texto fala sobre um tempo de mudanças, desafios. Josué e o povo estão passando o seguinte momento aqui: o grande líder morreu. Tudo o que Deus falou nesse texto a Josué fala comigo e com você hoje. Como toda a Bíblia, esse texto não seria diferente, mas ele traz para mim e para você hoje direção. E a minha oração desde de manhã é para que o Espírito Santo ministre verdades eternas desse texto ao meu e ao seu coração. Nesse texto há uma dificuldade que Josué tem que enfrentar, e ele não tem opção. Ele tem que enfrentar. Ele precisa enfrentar. Me escute, não é diferente na minha e na sua vida. Há vários momentos, que não tem escolha. Tem que enfrentar. A luta bateu a porta, tem que levantar a cabeça sem altivez e enfrentar. A vida não é um parque de diversões, é um campo de batalha. E quando a luta chega, sem vitimismo, sem mimimi. Qual é a luta? Vamos lutar. Qual é a dificuldade? Vamos enfrentar. Porque o Senhor é aquele que nos fortalece. Deus fala com Josué com muito realismo. O texto diz que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, Deus chama Josué e diz assim: Moisés morreu. Não adianta se lamentar, não adianta querer ficar preso ao passado. Josué, Moisés passou.
O Senhor está convocando Josué para que ele encare aquele momento com realismo, sem romantismo, sem ilusão, sem querer fantasiar. Josué, Moisés morreu. Vê o que é que ele vai falar depois. Meu servo Moisés morreu. Agora você chora um pouquinho e depois você vê o que é que a gente faz. Não. Meu servo Moisés está morto. Agora. Deus requer uma atitude, porque há algo para conquistar. Josué, Moisés morreu. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se. Pode olhar para quem está ao seu lado e dizer assim: se prepare. Diga mesmo, irmão, com um olhar de profeta assim, para ele dizer assim: se prepare. Você e todo esse povo preparem-se para quê? Para atravessar o rio, é uma etapa, e depois entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Meu servo está morto, e o Senhor trata com realismo. Esse é um tempo difícil, desafiador. Josué viveu à sombra de Moisés. O grande líder foi Moisés, mas ele morreu. Ok. Tudo permanece do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque Deus está sentado no trono. Porque Ele tem o controle de todas as coisas. Ele continua reinando soberano. Pastor, eu perdi o emprego. Deus não perdeu a sua soberania. Prepare-se para a próxima porta de emprego que vai abrir. Amém? É para esse realismo que o Senhor nos chama. Olha a pregação de Jesus: no mundo tereis, tende, esteja pronto. Esteja pronto. Quando o dia for bom, desfrute. Quando o dia for ruim, considere: Deus fez tanto um quanto o outro. Não importa qual seja o momento da nossa vida, o mais importante é que o Senhor seja conosco. Porque se Ele for conosco, não é frase de efeito não, vai dar tudo certo. Pode ter certeza. Esse último final de semana, essa igreja viveu mais um milagre. Vou abrir para vocês. Dos compromissos que a gente precisava desse final de semana, com energia, cartões, com a prestação, a gente precisava de 100 mil reais. Isso eu sei, isso o Neto sabe. E como é que chega assim 100 mil reais? Chega, porque Deus está sentado no trono, irmão. A obra é dele. Pagamos tudo. Aí o caixa zera de novo. Aí a gente se prepara de novo. Às vezes dá um cansaço. Dá. É por isso que ele diz: seja forte e corajoso. Os compromissos foram honrados. O que aconteceu na tua vida? Qual é a situação que você está vivendo? Ele continua sentado no trono. Com uma palavra, Ele pode mudar a sua realidade. Se você achar graça diante de Deus, Ele liberar uma palavra dos céus, a porta que você quer que tanto abra, ela vai se abrir. Quem crê nisso? Eu creio, porque nós temos vivido isso. E é que nem o maná. Deus manda pegar a porção. Tem uma coisa que a gente tem aprendido nesse lugar, é depender de Deus. E se tem uma coisa que eu nunca vou negociar aqui, por ninguém, é querer agradar a gregos e troianos e não agradar o Senhor. Essa autonomia eu não perco nunca,
porque o dono da obra é Ele, e eu tenho que agradar a Ele. É lógico que, em agradando o Senhor da igreja, eu não preciso ser bruto, ignorante com ninguém. Amém? Mas a primeira preocupação é agradar aquele que me arregimentou para essa obra, porque é a Ele que eu vou prestar contas. E eu queria que, com a ministração dessa simples palavra, Deus não está desatento à realidade da sua vida. O texto começa, o Senhor deixando claro para Josué 2 vezes: eu sei, Moisés morreu, mas bora, se prepara, e prepara também quem vai com você, porque não se atravessa ao Jordão de qualquer forma. Você precisa se preparar, e precisa preparar quem vai com você, porque você não vai levar qualquer um com você. Porque levar quem Deus não mandou é bronca, e não queira isso. E é interessante, não importa qual seja o momento da nossa vida, o mais importante é que Ele seja conosco. Ô irmão, se o Senhor for conosco, a vitória é certa em nome de Jesus. Qual é a tua dificuldade? Qual é o atual desafio da sua vida? Qual é a crise que você está passando? O que é que tirou o teu sono de ontem para hoje? Deus está no controle. Sabe qual é a palavra dele para você? Esteja pronto. Não fica a lamentar, atordoado, atordoada não. Se prepara. Tem um Jordão para você atravessar. Tem uma terra para você conquistar. E esses abalos e desafios, eles não nos matam, eles nos preparam, eles nos fortalecem. Entendo muito bem o que Deus tem ministrado ao meu coração no contexto dessa igreja. Vivemos tempos, anos, desde quando a igreja começou, de grandes desafios. E eu tenho orado: Senhor, a bonança vai chegar, em nome de Jesus. Esse tempo vai passar, e quando passar, a gente já vai estar devidamente preparado para não se deslumbrar quando a gente entrar na terra prometida, porque o Senhor está treinando a gente direitinho. Direitinho, porque não tem outra coisa, é depender de Deus. É assim que tem que ser a minha e a sua vida. Qual é a tua crise? Não sou insensível a ela, de maneira alguma. Onde é que dói? O que é que tira o teu sono? O que é que te desconcerta? O Senhor está falando comigo e contigo nessa noite. Ei, eu sei, Moisés morreu, eu sei do teu problema, mas tem um Jordão para atravessar. E olhando o contexto todo, Josué e aquele povo precisavam se preparar, porque tinha um Jordão para atravessar, tinha uma terra para conquistar, e tinha cidades fortificadas para entrar e conquistar. Cuidado com quem você vai nessa caminhada. Cuidado com quem você chama para junto na tua vida. Cuidado, preste atenção a isso, porque pode ser pedra de tropeço. E a palavra que eu tenho para você é: não paralise. Está no meio de uma crise, está no olho do furacão, está no momento difícil, não deixe o desespero tomar conta de você. Você vai enfrentar o medo. Jó passou por muitas dificuldades, e todos nós conhecemos. Jó passou mudanças abruptas. Jó teve que enfrentar perdas enormes. A situação que passou foi desafiadora. Mas é maravilhoso como ele afirma, a declaração que ele faz, depois de ter sido lapidado por Deus, em meio aos desafios e às tribulações da sua vida. Qual foi a certeza que Jó teve, depois que passou tudo? Jó 42, verso 2. Agora eu sei que o Senhor pode todas as coisas, e nenhum dos teus planos
pode ser frustrado. O que foi que Jó aprendeu? Deus é soberano. Ele tira, Ele dá. Ele lança na sepultura, Ele tira na sepultura. Ele abre porta, Ele fecha a porta. Ele diz sim, Ele diz não. O que Ele quer fazer, Ele faz e ninguém pode impedir. Deus está no controle e Jó aprendeu isso. A situação pode estar se agravando ao invés de melhorar, mas Ele permanece no controle. Quem crê nisso, diga amém. Pode estar a situação como for, mas nada escapa o seu poder. Nada foge à sua percepção. Ele conhece todas as coisas e Ele tem cuidado de mim e de você. Tem uma lição da vida de João, o apóstolo amado, que eu quero destacar aqui. Está em Apocalipse. João está na ilha de Patmos. É lá que ele recebe a revelação do Apocalipse. Qual o contexto se encontra João? Idoso, sozinho, exilado numa ilha, sem ninguém, por causa da perseguição que a igreja sofria. E o contexto de João era que ainda ele estava fraco e abatido. João tem consciência da realidade das igrejas, porque em Apocalipse nós iremos ver o raio-x das igrejas, e João tem ciência disso tudo. Irmão, a situação era complicada, porque a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. A de Esmirna tinha dentro dela uma sinagoga de Satanás. A de Pérgamo tinha a doutrina de Balaão, que fazia o povo viver em prostituição. A de Tiatira dominava-se o espírito de Jezabel, e os homens naquela igreja eram desonrados pelas mulheres. Esse é o espírito de Jezabel. Sardes tinha o nome de que vivia, mas estava morta. Filadélfia possuía pouca força, e Laodiceia era orgulhosa e altiva. Diante de todo esse contexto desanimador, qual foi a visão que Deus deu a João? Voltei-me para ver quem falava comigo. E quando eu me voltei, eu vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. Sua voz era como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol que brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: tenha medo não, porque eu sou o primeiro e sou o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo o sempre. João, eu estou assentado no trono, e eu tenho o controle de todas as coisas. Você precisa aprender de fato a descansar no Senhor. Não duvide da soberania de Deus. Ei, João viu o Filho do Homem entronizado, porque Ele reina, Ele comanda tudo e todos, Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Nesse contexto de Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9, há várias coisas a considerar que Deus está deixando claro para mim e para você nessa noite, e deixou para Josué naquele tempo. Para Josué o Senhor está falando: não perca tempo, nem se perca em meio aos desafios que você está enfrentando. Não perca tempo e nem se perca em meio à situação que você está vivendo. E hoje nesse lugar, de maneira bem simples, o Senhor está falando comigo, com você, pelo seu Espírito e pela sua palavra. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? O que Deus está falando para Josué, considere comigo. Primeiro, vocês estão no deserto, mas o deserto não é o destino de vocês. Você está nessa situação, mas essa situação não é o seu paradeiro, não é o seu destino. É um momento.
Você precisa ter discernimento, enxergar como Deus quer mostrar. Você precisa ter condições de enxergar lá na frente. O deserto é lugar de passagem. Diga comigo, deserto. Fala mais forte, diga, deserto é lugar de passagem. Por isso, qual é a ordem do Senhor? Se prepara, Josué. E prepara quem vai com você. Deus tem falado isso o dia todo comigo. Se prepare. E prepare quem vai com você. Segunda coisa, Josué, tem um Jordão à sua frente que precisa ser atravessado. E sabe o que é atravessar o Jordão aqui? É a condição para se viver a promessa. Se porque Moisés morreu, Josué ele não atravessa o Jordão. E atravessar o Jordão é condição sine qua non para se viver a promessa. Não tem como ser diferente. Quem quer viver a promessa aqui? Quem quer ver a promessa? Deus prometeu, mas tem que lutar, irmão. Deus falou, antes de começar tudo isso aqui, das menores às maiores coisas não vai faltar. E é verdade, é isso que tem acontecido. Mas é preciso viver dia após. Esse é o desafio. No contexto da igreja, quando o caixa está zerado e o compromisso lá em cima, o Senhor abre o banco celestial e manda a resposta para a tua igreja. E Ele manda. Ele manda. Tem mais desafios ainda. Existem cidades fortificadas. Eu preciso da ajuda, que eu estou perdendo um pouquinho a concentração, por gentileza. Se alguém puder ajudar, é uma criança apenas normal, chorar sem problema. Mas alguém ajuda, por favor. Obrigado. Existem cidades fortificadas que você e esse povo precisam conquistar. Mais uma vez eu pergunto, quem quer viver a promessa? Quem quer viver a promessa? Você tem medo da luta? Tem medo da dificuldade? Tem medo do dia mau? E aí, quando a coisa não acontece como você esperava? E aí? Aquela pregação que muitos fazem, que é só vitória, é bom de ouvir, mas é difícil de sustentar. A quarta coisa que Deus fala para Josué aqui é a seguinte: Josué, a hora de agir é agora. Meu servo Moisés é morto, agora pois. Deus está falando para Josué: bora, meu filho, bora, levanta, bora. Pressão baixa não dá certo não, bora, tem que resolver as coisas, bora. Tem que resolver, tem que ir à luta. Bora, se levanta. Se prepara, Josué. Tem muita coisa para conquistar. Deus convida Josué para quê? Para ser realista. E o realismo nos capacitará a desromantizar a vida. O realismo nos livra das ilusões, da inércia, do marasmo, da letargia. Está desempregado? E aí? Vamos à luta. A porta que Ele abrir, entra, irmão. Entra. Tem medo de trabalho não. Paga o preço em oração. Esteja na brecha pela sua casa. Josué, agora pois, bora. Tem muita coisa para fazer. E como eu gosto de dizer, bora, Carla. Na academia. Deus ficou falando comigo hoje de manhã. Não é bora, Carla, não, é bora, Pedro. Que tem muita coisa para conquistar. E eu não quero partir dessa realidade sem viver tudo que Deus tem para a minha vida. Se você também, diga amém.
Qual é a postura que você tem que tomar e ainda não tomou? Diz que vai mudar e não mudou. Diz que ia abandonar e não abandonou. Deus está dizendo: agora pois, vai atravessar o Jordão, ou vai ficar se lamentando porque Moisés morreu? Vai se preparar ou vai ficar estacionado? Qual é a decisão que de forma muito clara você sabe que já deveria ter tomado e não tomou? O que é que você precisa resolver no seu contexto familiar e não resolveu? Qual é a disfunção na sua família que precisa ser tratada e ainda não foi tratada? Agora pois, Josué, bora, eu sou contigo. Para onde eu mandar você ir, você vai. E aonde você for que eu mandar, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Nesse texto está mais que claro que Deus é contra essa atitude de adiar. É mesmo, pastor? É. Postergar não é de Deus. Tem que resolver. Na multidão de conselhos há sabedoria. Haja com prudência. Haja debaixo de oração. Peça a Deus discernimento. Mas não viva a postergar o que precisa ser feito. Deus diz para ele: seja forte e corajoso, porque você vai conduzir este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. De novo, somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. E sob a palavra, para atravessar o Jordão e conquistar a terra e viver a promessa, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, porque só assim você será bem sucedido por onde quer que você mandar. Assim como fui com Moisés, serei com você. Não fui eu que te mandei, pode ir porque eu garanto. Não fui eu que dei a direção, pode ir porque eu chamo a realidade o que não existe. Pode ir, Josué. Moisés eu usei no tempo dele, agora eu vou usar você. E é assim que tem que ser a minha e a sua vida. Lendo esses versículos 6, 7 e o verso 9, eu não estou forçando o texto quando eu afirmo que nessa prosa que Deus está tendo com Josué, no começo da caminhada, depois da morte de Moisés, eu sou contra o desânimo. Bora, Josué. O desânimo paralisa. O desânimo quer te impedir de cruzar o Jordão. O desânimo faz com que muitos se enxerguem como gafanhotos diante de seus inimigos. E sobre o desânimo, precisamos considerar duas realidades. Existem pessoas que estão desanimadas devido a uma questão física. Vou lhe dar um exemplo. A mulher do fluxo de sangue. Não é fácil padecer 12 anos com uma hemorragia. Fraca, em frangalhos. E mesmo assim, ela rompe a multidão. Ela diz: se eu tocar nele, eu serei curada. E Deus honrou a fé daquela mulher. Mas existem pessoas que precisam ser curadas não de uma debilidade física, mas de um marasmo espiritual. Existem pessoas que precisam ser curadas do desânimo. Não tem a ver com o físico, tem a ver com o espiritual, tem a ver com o emocional. E Deus está aqui nessa noite, na pessoa do seu espírito, para tocar na tua vida e te dar um choque santo assim, porque você está operando em menos 100, Ele vai te colocar em 220. Amém? Principalmente se for os varões. Cadê os varões aí? Diga amém. Não duvide do poder de Deus. Josué estava temeroso, sem dúvida. O desafio era enorme. Qual era a experiência dele? O que ele aprendeu com Moisés. Seu mentor não está mais vivo, mas Deus está dizendo: eu estou contigo.
Você vai vencer em nome de Jesus. E nesse momento presente, pastor, que eu estou passando, tenha paciência. Você vai vencer. A paciência não é um convite para a inoperância. Amém? Amém? Lembra de Jó? Tiago 5, verso 11 vai dizer assim: eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E qual foi o fim que o Senhor lhe deu? O que é paciência? Não é deitar na rede e esperar que as coisas aconteçam. Paciência é a capacidade de me comportar e agir de forma dinâmica em meio às circunstâncias difíceis. Sabe o que essa paciência faz? Seu dia está extremamente difícil, mas você não perde a sua paz, porque quem te dá a paz é o príncipe da paz. Sabe o que essa paciência produz? Calmaria em meio às tempestades. Sabe o que essa paciência faz? Segurança diante de toda e qualquer armadilha. Essa paciência não só me habilita a suportar tudo isso, mas ela me capacita a transformar toda e qualquer situação de derrota em triunfo. Sabe por quê? Porque eu espero o agir de Deus. Eu espero. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele ouviu o dia da sua vitória vai chegar em nome de Jesus. E quando chegar, compartilha, irmão, em nome de Jesus, que o nome do Senhor seja glorificado. Você pode dizer amém? Caminhando para o final. Essa paciência tão necessária também nos habilita a suportar pessoas difíceis. Tem alguém difícil na tua vida? Tem? Hein, irmão? Tem? Eita, é Jesus falando. Então a gente precisa de quê? Paciência, porque as pessoas também precisam ter paciência com a gente, sim ou não? Com todos. Então é a capacidade de perdoar em vez de revidar. A capacidade de abençoar ao invés de amaldiçoar. Acolher ao invés de escorraçar. É a capacidade nos dada pelo Espírito de pagar o mal com o bem. Orar pelos nossos inimigos. Abençoar os que tramam contra nós. É a palavra de Deus que também nos ajuda a crescer nessa paciência em tempos de dificuldade. Romanos 15, verso 4 e 5 diz: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da paciência, perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Qual a esperança? Dias melhores virão. Eu não sei qual é, mas eu sei que tem dia e hora para essa caminhada de o maná diário nesse lugar acabar. A gente vai terminar essas 17 prestações. Quem diz amém? Vai. Eu declaro em nome de Jesus, vai chegar o tempo que a igreja vai ter um fluxo de caixa do que ela precisa no mês guardado. Organização, sem dúvida. A pandemia ensinou isso. No começo nós estávamos assim, mas o nível de investimento hoje, a gente não vive mais assim. E o que é que fica muito latente? Depender de Deus, irmão. E zelo por tudo que a gente faz. Cuidado com cada centavo arrecadado nesse lugar. Vai chegar o dia que essa chave vai virar. Vai chegar o dia que a caminhada pelo deserto vai acabar. Sabe qual foi o sinal de Deus para o povo? O maná deixou de cair. E aí o povo perguntou: como é que vai ser? Agora vivam do que a terra produz. Quando o maná deixa de cair, é o sinal de Deus
que o caminhada pelo deserto acabou. Esse deserto vai acabar na sua vida em nome de Jesus. O que é que Deus está falando aqui para a gente concluir? Ele está compartilhando com Josué uma visão clara sobre algumas coisas que eu e você também precisamos observar. Deus falou sobre o que Josué tinha que fazer. Deus falou para onde ele deveria ir. E Deus falou quem ele deveria levar. Isso ficou muito claro na minha mente hoje. Nessa conversa de Deus com Josué, logo após a morte de Moisés, Deus fala essas três coisas. Meu filho, o que você tem que fazer, para onde você vai e com quem você vai. Pense em sua família. Você está vivendo e fazendo o que o Senhor lhe falou? A vontade de Deus está estabelecida na sua casa? A nossa família vive de acordo com a palavra? O que Deus mandou Josué fazer? Se preparar, preparar o povo, viver a palavra, se santificar. Deus dá a direção. Qual era a direção? Atravessar o Jordão, entrar na terra, conquistar as cidades fortificadas. Quem era para ir? Josué, você e o meu povo. Agora só se você for ler Números 14, versos de 19 a 23, e depois de 26 a 32, tem gente que não sai no deserto por causa da murmuração, por causa da idolatria, por causa da desonra. Pode ler esse texto. É Deus quem diz. Só Josué e Calebe vai entrar na terra, porque eles duvidaram da minha promessa, porque eles murmuraram. Por isso Deus disse para Josué: se prepare e prepare o povo, pode deixar que o resto eu faço. O que não tira uma pessoa do deserto? A murmuração. Está na Bíblia. A desonra. Se Deus fez uma promessa, descanse, porque Ele é fiel para cumprir. Amém? E uma coisa que eu acho linda, e com isso eu termino. Diga assim: sem santidade não tem vitória. E vou lhe mostrar na Bíblia. Último texto, Josué capítulo 3. Abra sua Bíblia aí, por favor. Versos de 1 a 5. Olha o que diz o texto. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de que, irmão? Atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes e levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir. Quem é que diz a direção? É a arca, é a presença. Ei, cuidado para você não fazer assim: a vida é minha e eu vou resolver esse negócio do jeito que eu quero. Não pague para ver não, porque a conta pode ser alta. Não se aproximem da arca, mas observem ela, porque seguindo ela vocês irão saber o caminho que devem ir. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Ele tem vitória para a sua vida. Sabe qual é o plano de Deus com a sua casa? Abençoar o seu lar. Está diante de um momento difícil? Se levanta, irmão.
Se prepara, vamos à luta. Na nossa fraqueza, o poder dele se aperfeiçoa. Vamos em frente. Tem um Jordão para atravessar. Tem uma terra para conquistar. Tem uma promessa para viver. Eu não vou passar em branco nessa terra. Não vou deixar nenhum Jonas entrar no meu barquinho. No meu não. Senão vai trazer tempestade para mim. Quero não, irmão. Quem Deus quiser tirar, que Ele tire. Deixa Ele limpar as amizades. Quem diz amém? Deixa Ele limpar o ambiente do teu trabalho. Quem diz amém? Deixa Ele limpar os teus negócios. Quem diz amém? Se Ele tirar, deixa tirar. Sabe por que Ele tira? Porque Ele ouve o que você não ouve. E Ele sabe o que você não sabe. Apresente a sua vida ao Senhor. Feche os teus olhos. Coloca a tua vida diante dEle nesse momento. Em nome de Jesus. Apresenta a tua vida. Está doendo? Coloca diante dEle. Está vivendo uma perda? Coloca diante dEle. Ele vai te renovar nessa noite em nome de Jesus.